Como se tornar o seu próprio terapeuta? E se eu falasse para você que você não precisa de Freud, você não precisa de Lacan, você não precisa de psicanálise, você não precisa de TCC, você só precisa aprender o que eu vou te ensinar aqui nessa aula e você vai ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio psicólogo prático. Muito melhor do que o termo terapeuta talvez seja psicólogo prático. Porque afinal, o que um psiquiatra, o que um psicólogo faz? Muitas das vezes ele é uma pessoa muito teórica, que vai ficar fazendo perguntas sobre o passado. E o passado ele não é tão importante assim. A gente devia gastar 10% do nosso tempo no passado. O restante inteiro no presente e um pouco no futuro. Por que a maioria dos terapeutas e psicólogos são inúteis? Porque eles ficam falando sobre o passado. Richard Bandler, o criador da PNL, ele fala o seguinte: a minha infância foi ruim uma vez. Uma vez tá bom. Eu não preciso ficar repetindo, remoendo, contando a história de novo, do abuso que eu sofri quando eu era criança, do bullying que eu sofri quando eu estava na minha adolescência. Você não deve falar sobre o seu passado, a não ser para resolver ele. Então aqui vai o primeiro princípio para você se tornar o seu próprio terapeuta. O primeiro princípio é: não fale sobre o seu passado. Sobre o seu passado. A não ser que seja para resolvê-lo. Então, escreva aí. Para essa aula, você precisa de caneta, papel. Essa aula aqui pertence à minha formação de inteligência emocional. Se você quer aprender mais sobre esses conteúdos, clica aqui no link na descrição ou clica no link dos comentários e entra para a minha turma de formação de inteligência emocional. Então, o primeiro passo para você se tornar o seu próprio terapeuta é não falar sobre o passado. O passado, se o teu passado, se a tua infância foi ruim, se você foi traumatizado, uma vez tá bom, você não precisa falar de novo, porque sempre que você fala, anota isso, sempre que você fala, você reforça aquele padrão. Sempre que você fala, você reforça aquele padrão. Por exemplo, vamos dizer que você sofreu um trauma muito grande na sua infância. Você sofreu o trauma uma vez, só que sempre que você conta o seu trauma, então você chega lá pro seu psiquiatra e você conta, você chega lá pro seu psicólogo e você fica contando, você fica 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, 4, 5 anos contando sobre o trauma, contando sobre o problema, contando sobre a fobia de avião que você tem. Isso está completamente errado. Porque quando você fala sobre o problema, quando você fala sobre o passado, você reforça aquele padrão. Então, o primeiro pilar para você parar de depender dos outros e começar a ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio psicólogo prático, é não falar sobre o seu passado, a não ser que seja para resolvê-lo. Caio, como que eu faço para resolver? Se você quer resolver o seu passado, você precisa de técnicas de reprogramação mental. Mais especificamente, técnicas de PNL, que são técnicas de programação neurolinguística. Por mais contraditório que pareça eu passar esse título para você, eu também sou terapeuta. Eu atendo há muitos anos e eu sou especialista em PNL, em técnicas de reprogramação mental. Então eu pego qualquer pessoa que tem fobias de anos, eu destravo a pessoa em 5, 10 minutos. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de psicologia, tinha um rapaz da turma de odontologia que ele tinha fobia de elevador. Aí a gente se encontrou, a gente se conheceu, a gente começou a conversar. E aí ele falou: Caio, putz, eu tenho fobia de elevador. Aí ele soltou essa. Aí eu, como já era terapeuta, antes mesmo de entrar na faculdade de psicologia, eu já era terapeuta. Eu falei: eu não posso ver uma pessoa sofrendo e eu sei que eu posso ajudar ela de forma rápida e não fazer. Então conversei com o nome dele era Paulo, e a gente se tornou amigo depois. Mas eu falei: Paulo, eu posso fazer uma técnica que vai mudar a sua vida? Eu vou destravar em 5 minutos a tua fobia de elevador. Então, história real, tá? Eu coloquei ele sentado numa cadeira aqui num banco, e aí todos os amigos dele ficaram em volta olhando, ficaram chamando: ué, o que aconteceu com ele? Eu falei: sai daqui, deixa eu fazer a técnica com ele. Eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 minutos fazendo uma técnica, é uma técnica de PNL, de visualização, de olhos fechados. Depois que eu finalizei a técnica, eu falei: vamos no elevador agora? Eu fui com o elevador com ele, subiu o elevador, desceu o elevador, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. A gente foi umas 3, 4 vezes no elevador e ele não sentiu nada. Ele tinha uma fobia desde que ele era criança. Ele tinha um padrão, uma fobia desde que ele tinha 10, 15, 16 anos. E eu destravei aquela fobia em quantos minutos? Em 6 minutos. Por quê, Caio?
Porque eu entendo sobre PNL e técnicas de reprogramação mental. Então, se você foi abusado sexualmente, se você foi agredido, se você foi ferido de uma forma muito profunda, você não tem que falar sobre esta merda, você não fala sobre essa merda. Você fala só com um terapeuta competente, como eu, para resolver o problema em 5, 10, meia hora no máximo. Porque sempre que você fala sobre o abuso, sempre que você fala sobre a agressão, você reforça aquele padrão. Em outras palavras, quem entende de neurociência, você reforça a teia neural, reforça a teia neural, que faz aquele problema existir e ficar cada vez maior. Então, o primeiro passo para você se tornar o seu próprio terapeuta é não falar sobre o seu passado, a não ser que seja para resolvê-lo, tá? E se você quer resolver comigo também, o link está na descrição. 2 sessões de terapia e eu trago a sua vida de volta, tá? 2 sessões de terapia, eu trago a tua vida de volta. E se você não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do teu investimento, porque aqui eu não estou preocupado com dinheiro, eu estou preocupado com a tua transformação. E eu vou passar um conteúdo aqui incrível que vai mudar a sua vida. Então, o primeiro pilar, não fale sobre o seu passado, porque falar reforça o padrão. O segundo pilar para você se tornar o seu próprio terapeuta é você entender que você não é o seu problema. Você não é o seu problema. É só um padrão. É só um padrão. Então, o segundo pilar para você reprogramar a sua mente sozinho, sendo o seu próprio psicólogo prático, é você entender que você não é o seu problema. Isso é só um padrão que está instalado em você. Você não é depressivo. Tem pessoas que falam, Caio, mas eu sou depressivo, Caio, eu sou ansioso, Caio, eu sou tímido. A primeira coisa que eu falo é, pare de falar esse palavreado, pare de usar esse vocabulário. Você não é, você está. A partir do momento que você fizer uma técnica, você reprogramar sua mente, você quebra esse que era só um padrão. Não é quem você é. O problema é que a maioria das pessoas liga o problema delas à identidade. E a identidade é uma das forças mais fortes da personalidade humana. Eu diria que é a mais forte. Tudo que você liga à sua identidade se torna uma verdade absoluta para o seu cérebro. Então, se você fala, eu sou ansioso, se você fala, eu sou depressivo, se você fala, eu sou tímido, você fala isso há tanto tempo, tantos meses, tantos anos que você acredita e liga isso à sua identidade. Então, o primeiro pilar para você entender é que você não é depressivo, você não é tímido, você não tem síndrome do pânico. É só um padrão. Caio, o que é um padrão? Por exemplo, imagina que eu pego um iPhone aqui. O que faz sempre que você aperta o botão de ligar do iPhone, ele realmente ligar e tá ali todos os aplicativos instalados, todo o Google, o Instagram, o TikTok, todas as redes sociais estão ali instaladas. O que faz sempre que você aperta o botão de ligar, ele realmente ligar? E sempre do mesmo jeito, na mesma tela, na mesma frequência. Porque mesmo que você não veja, naquele iPhone existe um padrão. Um padrão oculto que faz toda vez que você aperta um botão, ele liga. Você aperta o botão, ele liga. Tem um padrão que foi gravado dentro do celular. Da mesma forma, você não é o iPhone. Você é só o padrão que está instalado no iPhone. Imagina que você é um iPhone. E aí você está achando que o teu problema é você. Você não é o seu problema. É só um padrão. Sabe qual que é o teu problema? É que você acha que você é depressivo. Só que, na verdade, é só um padrão de depressão. Um outro exemplo é o exemplo do CD. Imagina que você vai colocar um CD numa rádio para tocar. Você vai colocar o CD numa rádio. Imagina que é o CD do seu cantor preferido. O que faz com que toda vez que você coloca o CD no rádio, ele toca sempre a mesma música, sempre a mesma sequência, sempre a mesma ordem? Então pensa no seu cantor favorito. Você pega o CD dele, você coloca na rádio do teu carro para tocar e ele sempre toca a mesma música. Por quê? Porque mesmo que você não veja, ali naquele CD existe um padrão que foi gravado pelo fabricante. Então sempre que ele coloca o CD na rádio, toca sempre a mesma música, porque existe um padrão. Da mesma forma, sempre existe um padrão de ansiedade, um padrão de depressão, um padrão de síndrome do pânico, um padrão de medo. É só um padrão, é só o que é. Por isso que eu consigo mudar qualquer pessoa em 5, 10, 15, meia hora. Por quê? Porque eu não vou mudar a sua identidade. Isso é um pouco mais complicado. Eu não vou mudar quem você é. Eu vou mudar apenas o padrão, que não serve mais para você. Então eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei se é uma ansiedade. Eu não sei se é uma depressão. Eu não sei se é uma fobia, se é um medo. Eu tô aqui para dizer para você que você não é esta merda. É só um padrão que está rodando. Se você se considera ansioso, você não é mais ansioso.
só roda um padrão. Existe um CD, existe um iPhone, existe um CD mental de depressão, existe um CD mental de timidez, por exemplo, um CD mental de insônia. Mas eu quero que você entenda que esse CD é só um padrão. E eu posso pegar esse CD, riscar ele, colocar para tocar, ele não vai tocar a mesma música, que é o que eu faço nas minhas sessões, por exemplo, e é o que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo aqui, porque eu vou te ensinar ferramentas práticas para você mudar a sua vida. Caio, como assim? Imagina que você pega esse mesmo CD do seu cantor preferido e você risca ele 20 vezes. Então eu peguei o mesmo CD, só que eu peguei essa caneta aqui, eu risquei e coloquei ele para tocar. Ele vai tocar na mesma música? Sim ou não? Óbvio que não. Porque o CD foi riscado, então eu quebrei o padrão daquele CD. Então se você quer realmente mudar a sua vida, entenda que se você quer mudar a sua vida, você não é um problema. O problema é só um padrão que foi instalado dentro do seu sistema nervoso, dentro do seu cérebro, tá? E se você riscar o padrão, ou melhor, se você quebrar o padrão que faz com que esse problema exista, você nunca mais terá ansiedade, depressão, timidez. Sabe a boa notícia? É que nessa aula aqui eu vou te ensinar quais são os 3 padrões que fazem qualquer problema na sua vida existir. Então você precisa ficar até o final. Você não é o seu problema, é só a merda de um padrão. Se você riscar o padrão da ansiedade 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a ansiedade nunca mais vai existir na sua vida. Porque a ansiedade é só um padrão. Então agora, vamos para a parte prática da aula. Então você já entendeu que você não é o seu problema, que você é só um padrão. Só existe um padrão de ansiedade, um padrão de timidez, um padrão de insônia, um padrão de dependência emocional. É um padrão e é só o que é. Por isso que você consegue mudar qualquer problema da sua vida assim, em segundos, em minutos, se você quiser, sem exagero. Porque você vai quebrar o padrão anterior e instalar um novo padrão muito melhor e que funciona. Então agora eu quero passar para você quais são os 3 padrões que fazem qualquer problema existir. Porque qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é não falar sobre o passado, porque sempre que você fala sobre, você reforça. Depois de entender isso, você tem que entender que o seu problema em si não é um problema de identidade, é só um problema do quê? De CD, de iPhone. É só um problema de padrão. E a partir do momento que você riscar o padrão, quebrar o padrão com que faz que aquele problema exista, você nunca mais vai ter aquele problema na sua vida. E a boa notícia é que só existem 3 padrões. E quando eu digo 3 padrões, qualquer problema que você tem na sua vida, procrastinação, ansiedade, timidez, depressão, dependência emocional, insônia, maus hábitos, fumar demais, beber demais, usar droga, vícios, traumas do teu passado, eu quero que você entenda que são padrões. Problemas de relacionamento. Todos os problemas que você tem são problemas que envolvem esses 3 padrões. E quais são esses 3 padrões, Caio? Eu vou passar para você nesse modelo aqui. Então, todos os problemas que você tem na sua vida, você tem esse problema existe por causa do primeiro, da sua fisiologia. Por exemplo, uma outra palavra seria linguagem corporal. Então, se hoje na sua vida você procrastina, se você é ansioso, se você é depressivo, eu quero que você entenda que o primeiro pilar com que faz com que esse problema exista, o primeiro pilar com que faz que esse padrão exista, é um padrão de corpo, é um padrão de linguagem corporal, é um padrão de fisiologia. Imagina o seguinte, eu falo que tem uma pessoa depressiva ali, ó, bem ali, só que você não está vendo ela, só eu estou vendo ela. E eu peço para você me descrever como que é a postura dela. Como que você descreveria? Uma pessoa depressiva está com a cabeça abaixada ou mais erguida? Abaixada. Uma pessoa depressiva está com o peito estufado ou com os ombros encolhidos? Os ombros encolhidos. Uma pessoa depressiva, ela respira de forma mais profunda ou de forma rasa? De forma rasa. Uma pessoa depressiva fala mais alto ou fala mais baixo? Mais baixo. Uma pessoa depressiva fala mais rápido ou fala mais devagar? Fala mais devagar. O que eu quero que você entenda é que a depressão ela só existe em primeiro lugar, tá? São 3 padrões, mas o primeiro padrão da depressão ou o primeiro padrão da ansiedade, mas vamos voltar para o exemplo da depressão, é um padrão de fisiologia. Porque uma pessoa que é depressiva se comporta fisiologicamente de um jeito muito específico para que ela fique triste.
Então, se eu sou uma pessoa depressiva, eu vou olhar para baixo, eu vou falar mais baixo, eu vou falar mais devagar, eu vou encolher os meus ombros, eu vou olhar para baixo, eu vou respirar de uma forma curta. Pronto, eu tenho depressão. Da mesma forma, se você é ansioso, quais são as características da fisiologia de alguém ansioso? Ela vai ficar manipulando, vai ficar fazendo gestos pacificadores. Uma pessoa ansiosa vai ficar se coçando. Uma pessoa ansiosa vai mudar a coloração do rosto dela, da pele dela. Uma pessoa ansiosa vai ficar agitada, vai se movimentar. Uma pessoa ansiosa vai ter expressões faciais específicas de preocupação, vai franzir a testa. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Anota isso. Toda emoção existe uma fisiologia e uma linguagem corporal específica associada. Então, se hoje na sua vida você tem ansiedade, se hoje na sua vida você tem depressão, se hoje na sua vida você tem insônia, eu quero que você entenda que qualquer problema que você tenha é um problema, primeiro, de fisiologia. É um problema da sua postura corporal. Porque, por exemplo, se você se sente ansioso, é porque você está fazendo coisas específicas com a sua fisiologia, coisas que te deixam ansioso. Se você se sente depressivo, é porque você faz coisas com a sua fisiologia que te deixam depressivo. Se você é tímido, você faz coisas específicas com a sua linguagem corporal, com que faz que você permaneça na sua timidez. Você quer o segredo que vai mudar a sua vida? Fisiologia primeiro. Se você mudar o seu corpo, você muda a sua emoção. Eu vou repetir, anota isso no seu caderno. Se você mudar o seu corpo, você muda a sua emoção. Se você mudar a sua emoção, você muda a sua decisão. E se você mudar a sua decisão, você muda o seu destino. Porque decisões criam destinos. Decisões moldam destinos. Então, se você quer deixar de ser um cara tímido, uma mulher tímida, um homem inseguro, para ser um homem seguro, você precisa mudar a sua fisiologia, a sua linguagem corporal. Porque uma pessoa tímida, existem padrões, são tudo sobre padrões. O padrão corporal de uma pessoa tímida é olhar para baixo, é encolher os ombros também, é ocupar pouco espaço. Uma pessoa tímida não ocupa muito espaço. Uma pessoa tímida desvia o olhar. Uma pessoa tímida fica tremendo, teme a boca. Uma pessoa tímida bloqueia o olhar. Uma pessoa tímida cruza os braços. Eu sou especialista em linguagem corporal também, eu sei disso, ensino muito sobre isso. O que eu quero que você entenda é que seja lá o problema que você tem na sua vida, se você quer se tornar o seu próprio terapeuta, você precisa entender que seja lá a emoção negativa que você estiver sentindo, você só sente essa emoção negativa, seja mágoa, culpa, tristeza, ansiedade, depressão, porque existe uma fisiologia específica associada. Se você mudar a fisiologia, a sua postura, o seu corpo, você muda a emoção. E você muda emoção, muda decisão e muda destino. Quem é que consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então o problema ele só existe porque é um problema de fisiologia. Eu quero fazer um exercício prático com você. Eu quero que você olhe para cima, de orelha a orelha. Olha para o teto agora e dá um sorriso de orelha a orelha. Então você vai fazer isso aqui, ó. Dá um sorriso agora, você que está em casa, de orelha a orelha. E eu quero que sem mudar a sua fisiologia, você tente ficar triste. Ou seja, eu quero que você tente ficar triste olhando para cima e sorrindo de orelha a orelha. Eu quero que você tente ficar triste agora. Tenta ficar triste. Tenta ficar triste. Tenta ficar triste. Tenta ficar triste. Tenta ficar triste agora nessa linguagem corporal específica. Não pode parar de sorrir. Eu quero que você continue olhando para cima. Continue sorrindo de orelha a orelha. E tente ficar triste assim. 3, 2, 1, volta para cá. Eu sei que você não conseguiu. Sabe por quê? Porque quando você sorri, você dá um comando para o seu cérebro. Você ativa neurotransmissores diferentes de quando você olha para baixo e abaixa a sua postura. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer sair de qualquer emoção negativa, seja ela qual for, o primeiro de tudo, mude a sua fisiologia primeiro. Se você mudar o seu corpo, o resto muda. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está depressivo demais. Primeira coisa que pode fazer, exercício físico todos os dias pela manhã. Segunda coisa que pode fazer, banho gelado. Se você está ansioso demais, você precisa mudar a sua fisiologia. Estufa o seu peito, levanta a sua cabeça, ergue o seu queixo, respira de forma cheia, de forma profunda. E faça movimentos empolgantes assim. O que eu gosto de fazer sempre, por exemplo, antes de falar em público, eu faço imersões presenciais. Então, se você é de São Paulo, Joinville, Curitiba, aqui na descrição tá o link, né, do meu WhatsApp, da minha equipe, para você chamar eles e perguntar como que é a agenda do Caio Gutierrez para agora 2025.
Então você vai perguntar em quais cidades eu vou estar, e se eu estiver na tua cidade, compra o teu ingresso e garante para me ver presencialmente. Mas nas minhas imersões presenciais, uma das coisas que eu faço é simplesmente entrar num estado emocional diferente. E para entrar num estado emocional diferente, eu uso a minha fisiologia. Então eu bato no meu peito, eu faço isso, eu faço gestos específicos porque mudam o meu estado emocional. Uma pesquisadora chamada Amy Cuddy fala sobre as posturas do poder. Ela fala que se você colocar as mãos na cintura, erguer o seu queixo, estufar o seu peito, afastar levemente os dois pés e ficar assim, ó, por 2 minutos e meio, você aumenta a sua testosterona. Opa, minha caneta caiu aqui, ó. Calma lá, ó. Você aumenta a sua testosterona em 20%. Não importa se você é homem ou mulher, você aumenta a sua testosterona, que é a que te dá impulso, drive. Você diminui o seu cortisol em 25% e você aumenta a sua tolerância de riscos, a sua capacidade de entrar em ação em até 35%. Amy Cuddy é uma pesquisadora de Harvard, uma psicóloga mundialmente conhecida, e ela fala que se você ficar nessa postura aqui por 2 minutos e meio, você aumenta a testosterona, diminui o cortisol, que é o hormônio de estresse, e aumenta a sua capacidade de tolerar riscos e entrar em ação. Então vamos lá. Você tem qualquer problema na sua vida, seja ele qual for, por um de 3 padrões. O primeiro padrão é um padrão de fisiologia. Então você faz algo específico com o seu corpo com que faz com que esse problema exista. Beleza, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas por agora é isso que eu quero que você entenda, para você se tornar o seu terapeuta. O segundo padrão é um padrão de foco. Por exemplo, agora tem várias coisas na sua vida que se você pudesse, você poderia se sentir feliz agora. Ou coisas que você poderia se sentir triste agora. Por exemplo, eu quero que você pense no momento mais feliz que você teve na sua vida. Pensa agora nesse momento. Qual foi ele? E talvez ao refletir nessa pergunta, você começa a mudar o seu estado emocional. Ao mesmo tempo, eu quero que você pense em outra coisa. Eu quero que você me responda qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida. Mas não responde ele. Eu só queria provocar um pouco você. Não precisa responder, não. O que direciona o nosso foco são as perguntas que a gente faz. O que é pensar? O que é pensamento acelerado, pensamento ansioso, pensamento depressivo? Sempre que uma pessoa pensa, ela nada mais está fazendo do que um processo de fazer e receber perguntas. Pensa aí se faz sentido. Quando você pensa, o seu pensamento, o que ele é? Ele é um processo de fazer perguntas e responder perguntas para você mesmo dentro da sua cachola, dentro da sua cabeça. Então, o segundo padrão para você mudar qualquer emoção negativa, qualquer padrão negativo na sua vida, qualquer comportamento negativo, é mudar aquilo que você foca. Porque agora na sua vida você tem infinitos motivos para se sentir feliz, infinitos motivos para se sentir grato, só que você escolhe focar na parte da sua vida que não está dando certo. E sabe a pior notícia? É que você sempre vai poder encontrar algo na sua vida que não atendeu às suas expectativas para se sentir mal. Você quer saber o que está fudendo a sua vida? É uma palavra, expectativas. Você foca na parte da sua vida que não está correspondendo a como você acha que deveria estar correspondendo. E aí você fica triste. Você quer o segredo para nunca mais se sentir ansioso? Para de focar nas coisas que te deixam ansioso. Se você é depressivo, para de focar no passado. Cara, mas como que eu faço para redirecionar o meu foco? Você precisa mudar as perguntas que você faz para você mesmo. É muito simples. Você precisa mudar as perguntas que você faz no seu sistema nervoso. Então, se você se pergunta, por que nada nunca dá certo para mim? Por que Deus me abandonou? É Deus me punindo? É Deus me desafiando? É Deus me abençoando? Então, o tempo todo você fica na sua cabeça fazendo e criando perguntas aleatórias. Se você quer parar de ter esses pensamentos negativos, essas depressões, essas ansiedades, mude as perguntas que você faz para você mesmo. Por exemplo, em vez de você se perguntar, por que a fulana me rejeitou? Se pergunte, como que eu posso fazer para da próxima vez não ser rejeitado? Se você tem medo de falar em público, você está fazendo perguntas erradas, o seu foco está errado. E se você redirecionar seu foco, fazendo outras perguntas do tipo, como seria se em vez de medo eu tivesse coragem?
Como que uma pessoa confiante andaria, falaria, respiraria? Se você quer mudar a sua vida, primeiro de tudo, mude sua fisiologia. Segunda, mude seu foco, mude as perguntas que você faz para você mesmo. Porque as perguntas que você faz direcionam o seu estado emocional. E as perguntas que você faz direcionam a sua vida inteira. Por exemplo, só para exemplificar um pouco mais sobre o foco. Imagina que você é um fotógrafo numa festa. E a festa tem dois lados, o lado A e o lado B. Você começa fotografando a foto pelo lado A. Então você começa a tirar foto. E você percebe o seguinte, aqui no lado A, as pessoas são más. A comida é ruim, a bebida é ruim, o som é muito barulhento e nada é agradável. Quando você sai dessa festa, qual que é a impressão que você ficou dela? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para essa festa, que nota você daria? De 0 a 10? 0. A comida era ruim, a música barulhenta, as pessoas eram más. Você não gostou da festa. Porém, você só ficou no lado A da festa. Mas se você tivesse ido a essa mesma festa e ficado no lado B, onde a música não era tão barulhenta, onde as pessoas eram legais, gentis, cortês, onde a comida era muito boa, a bebida mais ainda. Então você vai tirando foto do lado B e você fala, nossa, ao sair da festa, qual é a nota que você dá de 0 a 10 para o lado, para a festa inteira, no geral? 10, porque você adorou, a comida era boa, a bebida era boa, tudo, as pessoas eram gentis. A festa era a mesma. Só que, em uma ocasião, você ficou só no lado A da festa e na outra você ficou só no lado B. O tempo todo você vai ter situações na sua vida para você olhar e falar, nossa, que extraordinário. E para você olhar e falar, nossa, que merda. Basta você redirecionar o seu foco através das perguntas que você faz para você mesmo. Por exemplo, você que sofreu um trauma muito grande na sua infância, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua fisiologia. Respira fundo, ergue a sua cabeça e não fale sobre o teu passado, a não ser que seja para resolver ele. Mas o primeiro de tudo, mude sua postura. O segundo pilar, mude seu foco. Então você fica reverberando o teu passado e fala, por que isso aconteceu comigo? Se você tem trauma, eu tenho certeza que você faz essa pergunta. Por que isso aconteceu comigo? Isso é injusto. Por que isso é tão injusto? Você faz perguntas para você mesmo. Você quer parar de ser um traumatizado? Mude as perguntas que você faz. Comece a se perguntar, como que eu posso usar isso, em vez de deixar isso me usar? Eu gosto de dizer que a vida acontece para você e não com você. Quando a vida acontece com você, você é uma vítima. Ai, fulano me abusou, fulano me xingou, fulano fez bullying comigo, porque não sei o quê. Isso aconteceu comigo. A vida não está acontecendo com você, a vida acontece para você. Então o tempo todo você tem que fazer perguntas que redirecionem o seu foco. Se pergunta o seguinte, se eu pudesse tirar algo dessa situação horrível, dessa situação nojenta, dessa situação péssima, mas se eu pudesse tirar algo, o que seria? Se eu pudesse aprender algo, o que seria? Eu sei que essa situação é horrível. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo, mas como que eu posso usar isso para me tornar uma mulher ainda mais forte, para me tornar um homem ainda mais forte? Como que eu posso passar pelo inferno e ainda continuar de pé, e ainda continuar bem? Se você mudar as perguntas que você faz, você vence seus traumas, seus abusos, suas dores. Mas você precisa mudar as perguntas que você faz para você mesmo. Primeiro você muda a sua fisiologia, depois você muda o seu foco. Em terceiro e último lugar, você muda a linguagem que você fala. Então as palavras, elas têm poder, as palavras, elas têm impacto. Se você fala, eu sou ansioso, eu sou depressivo, além de estar ligando a sua identidade, você está reforçando esse padrão por aquilo que você fala. Então, por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada, que tomou um fora, vamos dizer que você está num ambiente, você é um homem, você chega numa mulher linda e ela te dá um fora, ela te rejeita. Você pode sair dessa situação e falar, nossa, isso é humilhante. Opa, mas por que isso é humilhante? Ela não falou nada que te humilhou, ela só falou não. Mas aí você rotula a experiência como algo humilhante. E por você rotular a experiência como algo humilhante, então você sofre. O que eu quero que você entenda é o seguinte. As palavras que você usa para descrever a sua experiência se torna a sua experiência. Eu vou repetir.
Se você quer se tornar o seu terapeuta de verdade, o seu psicólogo de verdade, você precisa entender que as palavras que você fala rotulam a sua realidade. As palavras que você usa, os rótulos que você usa, moldam a sua realidade. Então, se você fala que você é ansioso, que você é depressivo, que você não pode, se você fala eu não consigo mais, se você fala eu não aguento mais, eu não posso, é verdade. Porque tudo aquilo que você repetir em voz alta com intensidade vai se tornar verdade. Então, o terceiro pilar, o terceiro padrão para você mudar qualquer problema que você tem na sua vida é mudar a linguagem que você associa ao problema. Em vez de você falar que isso foi humilhante, talvez você fale, eu nem fui rejeitado. Ela que não quis. Mas isso não significa que eu sou feio, isso não significa que eu fui humilhado. Significa que só hoje ela não queria. Mas não significa que outras pessoas não me querem, não significa que eu sou feio por causa disso. Então, o terceiro pilar aqui é você entender o poder da sua fala, o poder da sua linguagem. Uma coisa que tem que cortar na sua vida, reclamação. Pare de rotular as experiências na sua vida como algo negativo. Sempre que você fala, nossa, mas isso foi traumatizante, isso foi horrível, isso foi nojento, isso foi bárbaro. Sempre que eu quero que você entenda, a palavra que você usa para descrever a sua experiência se torna a sua experiência. Para falar sobre esse terceiro padrão aqui, eu quero contar a história de um parque aquático que eu fui. Eu fui com 2 amigos meus lá para Olímpia, no maior parque aquático lá no interior de São Paulo. Se não me engano, é o segundo maior da América Latina. E quando a gente foi nesse parque lá em Olímpia, pessoas do mundo todo vão lá, enfim, é um lugar realmente lindo, recomendo que você vá. E teve um brinquedo específico que a gente ficou 3 horas esperando, eu e os meus amigos. 3 horas esperando para ir naquele brinquedo. E quando a gente chegou para ir, a gente ficou tanto tempo na fila que faltava 15 minutos pra gente ir embora. 15 minutos pra gente ir embora. E quando chegou na nossa vez, na verdade 15 minutos pro parque fechar. O parque fechava às 18 e era mais ou menos umas 17h45. Quando chegou a nossa vez, era 17h45, ou seja, ainda tinha 15 minutos. O instrutor, o monitor ali do brinquedo, daquele brinquedo radical lá de água, ele simplesmente vira e fala, enfim, infelizmente vocês não vão poder ir porque a gente vai ter que fechar o parque 15 minutos mais cedo hoje. Desculpa, voltem amanhã. Quando o monitor falou isso, meu Deus do céu, eu fiquei com raiva. O meu outro amigo ficou chateado. Mas eu tive um terceiro amigo que ele ficou furioso. Ele queria bater, ele partiu pra cima do cara. Ele falou, eu vou pegar você, eu vou bater, eu vou pra cima de você. O cara ficou transtornado. E ele falou em voz alta, eu tô transtornado, eu tô furioso, eu vou bater em vocês. Ou seja, ele ficou falando palavras furioso e estressado. E eu estava só com raiva. Sabe quando você fica com raiva, mas você vê alguém ficando com mais raiva que você, da mesma situação, e você fala, nossa, mas essa situação nem é pra tanto. Então eu estava com raiva. O meu outro amigo estava transtornado, furioso. Já o meu outro amigo, ele estava só chateado. Eu olhei para esse meu amigo que falou que estava chateado. Eu falei, ei, mas você não tá com raiva? Ele falou, não, só tô chateado. Mas a gente pode voltar amanhã, né? A palavra que ele usou rotulou a experiência que ele viveu. O meu amigo descreveu a situação ali do parque aquático, do fechamento 15 minutos mais cedo, como algo que deixou ele chateado. Eu descrevi como algo que me deixou com raiva. O meu outro amigo, ele descreveu como, isso é um absurdo, isso é um transtorno, eu vou bater em todo mundo. Imagina, olha que absurdo. Então, eu experimentei uma situação porque eu rotulei a experiência como raiva e eu fiquei com raiva. O meu amigo rotulou a experiência que ele viveu como chateado. O meu outro rotulou a experiência que ele viveu como algo transtornado, furioso. E não é de se surpreender que cada um de nós três experimentamos da mesma situação, pontos de vista diferentes. Então, tinha 3 lados, tá? A situação era a mesma. Situação. O parque aquático era a mesma. Só que eu interpretei de um jeito. O meu amigo interpretou de um jeito. E o meu outro amigo interpretou de outro jeito. Tudo porque nós demos rótulos diferentes. Eu falei que estava com raiva, o meu amigo falou que estava chateado, o meu amigo falou que estava furioso, transtornado. Então a palavra que você descreve, a palavra que você usa como rótulo para descrever a sua experiência, ela vai se tornar a sua experiência. Se você fala que a sua vida é uma merda, ela é uma merda. Se você fala que a sua vida é um caos, ela é um caos.
Se você fala que só tem problema, só tenho dificuldade, é só isso que você vai encontrar. Mas se você fala, se todo dia você acorda cedo e você fala, eu decreto que hoje vai ser o melhor dia da minha vida, olha pra mim, vai ser o melhor dia da tua vida. Por quê? A palavra que você usa para descrever a sua experiência, a sua situação, se torna a sua situação. Sabe quando você pergunta para alguém, como é que você tá? E a pessoa fala, eu tô bem. Por que falar que tá bem? Muitas vezes as pessoas mentem que estão bem quando elas não estão. Aí você precisa saber o seguinte, decodificar quando uma pessoa está bem e quando uma pessoa não está bem. Aí que entra a parte da fisiologia da linguagem corporal, que você tem que estar alinhando para decifrar ela também. Então, o resumo dessa aula é o seguinte. Se você quer se tornar o seu próprio terapeuta, você precisa somente de uma habilidade. A habilidade de mudar o significado das coisas. Então, se você quer se tornar o seu próprio psiquiatra, o seu próprio psicólogo, o seu próprio terapeuta, entenda o seguinte. Você precisa mudar o significado que você dá às coisas. E existem 3 jeitos, 3 padrões de você mudar esse significado. Para você mudar o significado de qualquer coisa, você muda a fisiologia, o seu foco ou a sua linguagem. Caio, como que eu mudo o significado? Mude um daqueles 3 padrões que eu acabei de ensinar aqui nessa aula. Porque o que te faz sofrer não são os fatos em si. Sêneca não disse isso? O que te faz sofrer é sua percepção sobre os fatos. O que te faz sofrer não é o abuso. O que te faz sofrer não é o bullying. O que te faz sofrer não é tua mãe. O que te faz sofrer não é o teu pai. O que te faz sofrer não é o teu amigo. O que te faz sofrer não é o problema. O que te faz sofrer não é o fato. O fato, ele é irrelevante. Você sofre pela percepção que você tem, pelo foco que você tem. Se você sofre hoje, por qualquer motivo que seja, você precisa mudar o significado que você dá para aquela coisa. E para mudar o significado, você muda o segundo padrão, você muda o foco. Você muda as perguntas que você está fazendo. Se você mudar as perguntas que você está fazendo, você consegue mudar o significado de qualquer coisa. Por exemplo, você pode tirar o melhor da pior experiência que você teve. Nesse sentido, e se os seus piores dias fossem, na verdade, os seus melhores dias? E se aquele dia que você achou que quase acabou com você fosse, na verdade, o dia que você resgatou a sua essência, a sua alma, e você entendeu que por causa daquilo que você passou, você vai inspirar outras pessoas a fazerem muito mais do que você fez? Atrás da sua maior dor está escondida a sua maior bênção. Então, se fazer um bullying com você, talvez o seu propósito aqui na Terra sejam tirar pessoas da escravidão. Pessoas que foram escravizadas do bullying, escravizadas da timidez, escravizadas da ansiedade. Talvez esse seja o teu papel. Se você foi uma pessoa que não teve um pai presente ou uma mãe presente, talvez o teu propósito aqui na Terra seja ser o melhor pai do mundo, seja ser a melhor mãe do mundo. E criar e fazer com os teus filhos aquilo que você não recebeu do seu pai, da sua mãe. Caio, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Foda-se. A vida não é justa. Só descobriu isso agora, ô caramba? A vida não é justa. O que você vai fazer a respeito disso? Você precisa mudar o significado que você dá para as coisas. Se você for capaz de mudar o significado, você muda qualquer coisa. Você precisa mudar o significado, a sua percepção, e aí você muda o fato. Junto com isso, você tem que entender que você não é um problema. O seu problema é só um padrão, é só um CD. Vai lá, risca o CD, quebra ele, joga fora, e você vai mudar. E outra coisa, não fale sobre o teu passado, a não ser que seja para resolver. Cara, mas minha infância foi ruim. Foi ruim uma vez só. Uma vez tá bom. Não fica falando, porque quando você fica falando, você reforça o problema. Você quer mudar a sua vida? Mude primeiro a sua fisiologia, depois mude o seu foco, depois mude a sua linguagem. Se você fizer isso 7 vezes por semana, 365 dias por ano, você vai se tornar o seu próprio psicólogo prático. Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui para encerrar essa aula. Se você é uma pessoa tímida, primeiro de tudo, mude a fisiologia, porque uma pessoa tímida tem uma linguagem corporal específica. Você quer sair da timidez? Muda a sua fisiologia. Beleza, Caio, eu mudei a minha fisiologia. O que eu faço depois? Muda o teu foco.
Se você é tímido, é porque você está fazendo perguntas ruins para você mesmo. Você está perguntando inconscientemente, tá? O que os outros estão pensando de mim? O que fulano vai achar de mim se eu fizer isso? O que fulano vai achar de mim se eu entrar aqui? Você está fazendo perguntas erradas. Se você é tímido, se pergunte, opa, por que eu tô tão preocupado com o que as pessoas pensam de mim? Se daqui a 100 anos todo mundo vai estar morto. Será que daqui a 100 anos eu realmente vou sentir medo? Daqui a 100 anos, se eu não chegar na mulher dos meus sonhos, eu iria me arrepender? Se você fizer perguntas que redirecionem o seu foco, a sua percepção, você se liberta da timidez. Mas porque primeiro você mudou a sua fisiologia, depois você mudou o seu foco. E você pode mudar a sua linguagem também. Você pode falar, eu não sou mais tímido, eu estou me tornando confiante. Olha que legal. Só de você falar, eu não sou mais tímido, eu estou me tornando confiante, você muda a sua linguagem. Aqui eu dei um exemplo de como você curar a sua timidez, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de como você curar a sua depressão. Se você é uma pessoa depressiva, primeiro de tudo, mude sua fisiologia. Tome banho gelado, faça musculação, exercício físico, faça crossfit, corra 10 km na rua todo dia. Você vai ver que tua depressão vai embora. Antes de tudo, respira de forma profunda, ergue o teu queixo, fica na postura do poder, coloca as mãos na cintura, pisa com segurança. Pronto, sorri de orelha a orelha. Você vai ver essa depressão indo embora. Depois disso, uma pessoa depressiva, muda o seu foco. Se você está depressivo é porque você está fazendo perguntas demais a respeito do passado. Pare de fazer perguntas a respeito do passado e faça perguntas a respeito do futuro. Se você fizer perguntas a respeito do futuro, você não vai mais se sentir depressivo. E a terceira coisa é você falar, não é que eu tenho depressão, eu não sou depressivo. Eu só estou agora, mas eu já estou me curando. Eu estou agora depressivo, mas eu já estou me curando. Eu já estou mudando a minha fisiologia, eu já estou mudando o meu foco. Eu já estou mudando a minha linguagem. Eu tenho certeza que hoje, ainda de noite, eu vou me sentir muito bem. Então você entende? Você consegue mudar a sua timidez, sua depressão, sua ansiedade só alterando esses 3 padrões. O pulo do gato aqui é que se você mudar um ingrediente, você já muda a sua emoção. Então se você está ansioso e você mudar a sua fisiologia, se você respirar de um jeito diferente, você já vai se livrar da ansiedade. Porém, se você mudar a sua fisiologia e logo depois o seu foco, opa, qual pergunta que eu estava fazendo de forma inconsciente que estava me deixando ansioso? Faz essa pergunta para você e fala, opa, mas por que eu estou tão ansioso assim? Como seria se eu não ficasse ansioso por causa disso? Você faz perguntas diferentes. A outra coisa, você muda a sua linguagem. Você fala, opa, eu estou me sentindo com um pouco de ansiedade aqui, mas como que eu posso fazer para me livrar disso agora? Qual postura eu preciso adotar? Qual hábito eu preciso ter? O que eu preciso fazer agora para me libertar da ansiedade? Você muda aquilo que você fala. Então, essa pirâmide aqui, fisiologia, foco, linguagem, são os 3 padrões que podem mudar o significado de qualquer evento na sua vida. E se você tem um trauma, um medo, uma timidez, uma depressão, não interessa qual seja o seu problema, um mau hábito, se você mudar o significado, alterar os 3 padrões, entender esses 2 tópicos aqui, você vai ser o seu próprio terapeuta. Você não vai precisar de nada, tá bom? Senhoras e senhores, tem muito mais para falar sobre cada um desses tópicos, mas eu quis fazer um resumão aqui para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, clica aqui e entra em contato com a minha equipe no WhatsApp e veja se eu vou fazer alguma imersão na tua cidade. Agenda a tua sessão de terapia comigo também, o link está aqui embaixo. E entra para a minha formação de inteligência emocional. São mais de 80 aulas, tá? 80 aulas de inteligência emocional. Mais de 60 horas de conteúdo para você reprogramar sua mente e redesenhar a sua vida. Então clica aqui, o link está na descrição. Deixa o teu like, se inscreve no canal que eu garanto para você que depois de entrar para a minha formação, a sua vida nunca mais será a mesma. Senhoras e senhores, eu vejo vocês nos próximos vídeos desse canal. Maratona tudo aí, cai para a formação, agenda a tua sessão de terapia comigo e eu espero você.